texto da epístola para o 8º domingo após Pentecostes é o texto de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículos 1 até 11. Colossenses 3, versículo 1. Eiun sinegertete to Christo ta anodzeteite, ho Christos estin endexia tuteu catemenos. Se, portanto, vocês foram ressuscitados com Cristo. No capítulo 2, o apóstolo Paulo havia lembrado aos cristãos de Colossos que, por meio do batismo, Deus os ressuscitou com Jesus. Ao mesmo tempo em que eles foram sepultados com Cristo, eles foram ressuscitados. A obra da cruz, em que Deus colocou na cruz a dívida que as pessoas tinham para com Ele, Deus colocou essa dívida em Cristo na cruz, Ele pagou essa dívida. Este benefício foi dado, então, no batismo. E isso significa uma ressurreição, um viver com Cristo. Então, se vocês agora foram ressuscitados com Cristo, diz Paulo, ta anodzeteite, busquem as do alto, literalmente, as coisas do alto. Ho Christos estin endexia tuteu catemenos, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Naturalmente que quando Paulo fala das coisas do alto, ele não está falando de coisas que simplesmente fogem da vida diária, como se fosse algo do pensamento, por exemplo, que alguém saísse de si, da sua realidade. As coisas do alto estão em contraste, como ele vai mostrar aqui logo mais, com as coisas da terra, que para Paulo, nesse texto, significam as coisas tipicamente que brotam da pecaminosidade humana. As coisas do alto se referem, portanto, às dádivas de Deus, à revelação de Deus em Cristo, ao perdão que Deus dá em Cristo, às bênçãos que Deus derrama por causa de Cristo. Então, busquem as coisas do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Versículo 2, ta ano phroneite, as coisas do alto pensem. Phroneo não é apenas um pensar intelectual, mas é, na verdade, um padrão de vida, um padrão daquilo que pensamos, daquilo que vivemos. Pensem nas coisas do alto, metaepitesges, não as sobre a terra. Então, aqui Paulo vai usar essa diferença entre as coisas do alto e da terra, no sentido de aquilo que lhes é dado por Deus, aquilo que brota da própria natureza humana pecaminosa. Versículo 3. Apetane tegar kai redzoe himon kekriptai sinto Christo en toteo. Pois, gar, explicativo. Paulo vai explicar por que isso. Por que vocês podem agora pensar nas coisas do alto? Porque vocês morreram. Apotnesco, usado aqui no auristo histórico. Bom, como é que eles morreram? No capítulo 2, Paulo havia dito que eles foram sepultados com Cristo no batismo. O batismo representa um morrer para o pecado, ou seja, o pecado não domina mais o crente. É evidente que a pessoa continua pecadora. O próprio Paulo vai argumentar que ele é o maior dos pecadores, que o bem que ele quer, ele não faz, aquilo que é o mal que ele não quer, ele acaba fazendo. Mas ele está falando aqui do domínio do pecado. Então vocês morreram com Cristo no sentido de que o pecado não os domina, assim como a lei não os domina, assim como a ira de Deus não os domina, assim como o diabo não os domina de maneira nenhuma. Vocês pertencem a Cristo. Então vocês morreram e a vida de vocês, kekriptai, está oculta. Cripto é ocultar. E aqui nós temos uma forma do perfeito na voz passiva. A vida de vocês está oculta com Cristo em Deus. Este verbo cripto, aqui usado no passivo, ele pode nos indicar duas coisas. Primeiro, num sentido mais evidente do próprio verbo, cripto como algo que é escondido, algo que não aparece, no sentido de que a vida cristã ela é uma vida oculta em Cristo. Ou seja, a nossa natureza, a natureza do crente, ela é reconhecida em Cristo. Ela não é visível, ela não é perceptível na própria pessoa, ainda que se reflita em atos, em vida cristã e na ação de graças a Deus. Mas essa vida é caracterizada por estar oculta em Cristo. Um outro significado que nós podemos entender do verbo cripto, e aí especialmente quando ele é usado
na voz passiva, é de algo estar sendo guardado, algo estar sendo preservado, oculto nesse sentido de que ele não é sujeito a outras forças. Em outras palavras, a vida de vocês está sendo guardada, está sendo preservada com Cristo em Deus. Em outras palavras, vocês podem viver a sua vida, vivam a sua vida com tranquilidade, porque vocês estão sendo bem guardados. A vida de vocês ela é caracterizada, ela é qualificada pela obra de Cristo. Versículo 4, Rotan ho Christos fanerou te hedzoehimon, totekai himeis sinauto faneroteses te endoxe. Então, quando Cristo se manifestar, for manifestado, fanerol, na voz passiva, ele pode significar também aparecer. Quando Cristo aparecer, e Paulo utiliza esse verbo fanerol em alguns trechos, para se referir à segunda vinda de Cristo. Então, quando Cristo aparecer, quando ele se manifestar, a vossa vida, é assim que Cristo é caracterizado, ele é a vossa vida. A nossa vida é Cristo, vai dizer Paulo. Então, também vocês, com ele, serão manifestados em glória. O texto, portanto, aqui tem um aspecto escatológico. Vocês morreram com Cristo, vocês têm uma nova vida agora com Cristo pelo batismo, vocês podem pensar nas coisas do alto, porque vocês não pertencem a esta realidade. O pecado não tem um domínio sobre vocês, vocês estão no reino de Deus, ainda vivendo neste mundo. E por isso, quando Cristo se manifestar, isso vai ser pleno, e vocês também vão se manifestar com Ele na glória. Deus os manifestará na glória. Versículo 5. Necrosate untamele ta epitesges. Necro é colocar na morte. E colocar na morte para Paulo significa tirar o poder de alguma coisa. Então, coloque na morte, pois, tamele ta epitesges. Literalmente é os membros os sobre a terra. O que Paulo está falando aqui? Bem, usando essa linguagem de terra como figuradamente representando a pecaminosidade humana, ele diz, coloquem na morte, tirem o poder de tudo aquilo que caracteriza a vida a partir de uma referência puramente humana, puramente pecaminosa. E ele vai citar alguns termos aqui, porneian, imoralidade, prostituição, acatarsian, impureza, pathos, literalmente é paixão, normalmente é traduzido aqui pelo plural paixões, no sentido de paixões pecaminosas, epitimia, desejo, um desejo caqueno, um desejo mau, pleonexia, cobiça. E, curiosamente, Paulo vai dizer aqui, e também a cobiça, retisestin eidololatria, a qual é idolatria, ou seja, a cobiça tem a ver com colocar um outro Deus além daquele que é o Pai de Jesus Cristo, além daquele que é o Deus triuno. Versículo 6. Diha ergetai reorge tuteu epitus rius tes apeiteias. Por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Apeiteia pode significar também obstinação. Essa última parte do texto, na edição Nestle Aland, está entre colchete, portanto há uma dúvida sobre se faz parte do texto original, mas de qualquer maneira a primeira parte já é explicativa. Por causa dessas coisas que caracterizam uma vida moldada pelas coisas da terra, vem a ira de Deus. A ira de Deus é temível e ela não pode ser nunca esquecida. Também entre os cristãos é importante que se lembre que o santo e justo Deus, com muita justiça, tem ira sobre o pecado. Paulo há pouco disse, vocês têm todas as condições para viver uma nova vida porque ela lhes foi dada, quando no batismo vocês foram mortos com Cristo e foram ressuscitados com Cristo. Então vivam essa nova vida, não se deixem dominar por essas forças pelas quais vem a ira de Deus. Versículo 7, en hois kai himeis periepatesate pote, hote edzete en tutois. Nos quais, ou seja, em todas essas coisas aí que eu acabei de mencionar, diz Paulo, vocês também andaram anteriormente, quando vocês viviam nelas.
Paulo está falando aqui para pessoas que possivelmente em grande parte vinham de uma raiz gentílica e mesmo sendo judeus, mas o Paulo vai caracterizá-los como tendo uma vida anterior que era moldada pelas coisas deste mundo, as coisas tipicamente ligadas à natureza humana pecaminosa. Vocês também andavam nelas, vai dizer o Paulo. A mudança só aconteceu porque Deus foi misericordioso em Cristo. Versículo 8, Nini de apoteste kai himeis tapanta. E agora, vocês morreram, vai dizer o Paulo. Essa linguagem Paulo já está usando mais vezes, não é? Morreram essas coisas todas. E ele vai citar novamente uma série de coisas. Orgen, timon, kakian, blasfemian, aischorologian, ek tu stomatos himon. Então, ira, raiva, malícia, blasfêmia, uma linguagem suja, uma linguagem obscena da vossa boca. Vocês também viviam nisso, diz. Vocês também andavam nessas coisas, mas vocês agora morreram para essas coisas. Elas não lhes podem dominar mais. Versículo 9. Me pseudeste eis alelus, apekdisamenoi ton palaion anthropon, sintais praxesin autu. E aí, versículo 9, não mintam uns para os outros. Não mintam uns para os outros. Apekdisamenoi ton palaion anthropon. Despindo, despojando, esse é um termo que Paulo utilizou também no capítulo 2, versículo 15, que dá a ideia de tirar o poder de algo. Então, despojando o velho homem. Sintais praxesin autu, com suas práticas, com as suas obras, com a sua vida, como ela era caracterizada. Então, vocês agora têm uma nova condição de vida. Esse velho homem, ele tem que ser despido do seu poder, porque o próprio Cristo, com a sua obra, lhes deu isto, e isso lhes foi conferido por Deus o Pai no seu batismo, identificando-os com Cristo, no qual a sua vida agora está oculta. Versículo 10, kai endisamenoi ton neon ton anakainumenon, eis epignosin kateikona tu ktisantos auton. E sendo revestidos. Endino aqui é o verbo para vestir, para colocar uma vestimenta. Então, vocês estão sendo revestidos ton neon, o novo. E aqui o uso do artigo definido masculino, o novo, liga este texto com o anterior, quando se falou do velho homem, do palaion anthropon. Portanto, aqui, apesar da palavra anthropos não estar incluída, nós devemos subentendê-la. Então, vestindo o novo homem. E esse novo homem é caracterizado pelo verbo anakainoo, ton anakainumenon. Anakainoo significa renovar. Então, esse novo homem, ele se renova. Aqui nós temos um particípio presente, que pode ser tanto voz média como voz passiva. Então, esse novo homem, ele se renova ou é renovado eis epignosin, para conhecimento, para um pleno conhecimento, kat eikona tu ktisantos autor, conforme a imagem daquele que o criou. É interessante que Paulo traga aqui a linguagem da imagem de Deus. A imagem de Deus que foi perdida por Adão e Eva na queda em pecado, essa imagem que ninguém tem por natureza, de uma maneira plena, aquela imagem que Adão e Eva tinham de um conhecimento pleno de Deus, de uma harmonia com Deus, de justiça, de santidade, essa imagem se perdeu. E o Paulo vai dizer, bem, agora vocês podem se revestir do novo homem, porque ele está sendo gerado em vocês, renovado em vocês, para um conhecimento, um pleno conhecimento, conforme essa imagem daquele que os criou. Ou seja, a imagem divina, ela, por assim dizer, é recriada por meio da fé em Cristo. Ainda convivendo com o pecado, naturalmente. Será plenamente resolvido este problema na vinda futura de Cristo, quando, Paulo mesmo diz, nós também seremos manifestados em glória. Mas já agora, pela fé em Cristo, essa imagem ela é renovada dia a dia.
E o texto termina aqui, versículo 11, com Paulo dizendo Hopo uk eni elen kai judaios. E aí ele vai citar várias duplas aqui. Onde não é um judeu, ou grego e judeu. Peritomê kai akrobistia. Circuncisão e incircuncisão. Bárbaros, um bárbaro, ou seja, uma pessoa que não é daquela cultura grega. Skites, um cita. Os citas na época eram exemplos de pessoas que não tinham uma educação apropriada. Doulos, eleuteros, servo, escravo, livre. Alata panta kai en passin Christos. Mas Cristo é tudo e em todos. Em outras palavras, nesta obra de Deus, do batismo, em que Ele nos renova e diariamente continua nos renovando conforme a imagem dEle que nos recriou em Cristo, não há diferença entre gregos, judeus, circuncidados ou não circuncidados, pessoas com cultura ou sem cultura, escravos ou livres, ou seja, quaisquer categorias que possam dividir as pessoas neste mundo, não dividem diante de Deus, porque Cristo está igualmente em todos estes pela fé, os que foram nele batizados e, portanto, morrendo para o domínio do pecado e vivendo com o próprio Cristo e aguardando a plena manifestação quando o próprio Jesus será também manifestado nos tempos do fim.